faith is a revelation. That's where I want to stay there just a moment. Agora, a fé é uma revelação. Aí é onde eu quero ficar. Aí, só por um momento. It's a revelation. He has revealed it to you by His grace. It's nothing you did. You didn't work yourself up into faith. É uma revelação. Ele a revelou a você por sua graça. Não é nada que você tenha feito. Você não se induziu à fé. You ever have faith that's given to you by the grace of God. And God reveals it to you. Therefore, faith is a revelation. Você sempre teve fé. Foi-lhe dada pela graça de Deus. E Deus a revela a você. Amém. Portanto, a fé é uma revelação. And the whole church of God is built upon the revelation. E a igreja de Deus inteira está edificada sobre a revelação.
Amém. Graças a Deus, nós cumprimentamos os nossos amados irmãos, irmãs, ouvintes, companheiros, na preciosa graça do nosso amado, soberano Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar vossos corações em mais esta oportunidade de hoje. Nós estamos já por 2 programações com essa, falando sobre o tema Cristianismo contra a idolatria. Nós temos que conhecer esse espírito que tem entrado nesse tempo final agora e está aí levando as massas aí através da idolatria, e as pessoas adoram, pensando que está adorando a Deus, quando realmente está totalmente adorando espíritos contrários. Mas nós cremos que Deus está nos divertindo nesta hora, levando-nos a uma unidade de fé, a crer numa mensagem verdadeira, ao qual nos dá condições de discernir esses 2 espíritos dentro da estrutura da igreja. Então, meus irmãos, para mim é um prazer muito bom, bondoso estar falando com vocês, e não é nenhum peso para mim, porque sabemos que mais do que Deus fez para conosco, e nós também desejamos fazer algo por nossos irmãos. Estamos aqui para falar do amor inefável do nosso Deus sobre nós. Que Deus te abençoe por esse tempo que você está parando de fazer esses afazeres para ouvir um pouquinho de Deus, né? Que Deus possa recompensar vossas almas, seu lar, a sua saúde, dando paz e segurança na tua casa. Que Deus realmente faça isso por você. Tá bom? Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler do verso 1 até o verso de número 5. Tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Eu espero que, através dessas poucas meditações, você possa já extrair algo para a sua vida espiritual, tá bom? Enquanto você procura aí o ponto escriturístico para nós juntos lermos, nós vamos ouvir mais um hino para a glória do Senhor Jesus. Está sofrendo, sem saber pra onde ir, sentindo a cruz pesada, quase deixando cair. Ela pode ficar leve, se você mortificar, não podendo andar depressa, pare um pouco pra pensar. Quem convida é Jesus. Quem convida é Jesus. Quem insiste pra ficar. Quem insiste pra ficar. Carregando sua cruz. Carregando sua cruz. Até quando ele voltar. Até quando ele voltar. Quem convida é Jesus. Quem convida é Jesus. Quem insiste pra ficar. Quem insiste pra ficar. Carregando sua cruz. Carregando sua cruz. Até quando ele voltar. Até quando ele voltar. Quando vier a onda forte, querendo te naufragar, deverás pedir a Cristo para o seu barco não virar. Ele sempre foi refúgio para nossa salvação. Ele acalma a tempestade e elimina a tentação. Quem convida é Jesus. Quem convida é Jesus. Quem insiste pra ficar. Quem insiste pra ficar. Carregando sua cruz. Carregando sua cruz. Até quando ele voltar. Até quando ele voltar. Quem convida é Jesus. Quem convida é Jesus. Quem insiste pra ficar. Quem insiste pra ficar. Carregando sua cruz. Carregando sua cruz. Até quando ele voltar. Até quando ele voltar.
Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir o convite de Jesus e que você fique firme, né? Até no dia que ele volta. Porque muitas pessoas pensam que está fazendo um convite, né? Recebendo o convite de Jesus e depois não consegue, não permanece. Aqui, normal. Então, meus irmãos, Deus te convida a estar com Ele. E quando Ele te convida, não vira as costas para o convite, como muitas pessoas já fizeram isso, né? E depois o fim é decepcionante, né? Mas eu falei até o versículo 5, mas vamos ficar com o versículo 1 e 2 de 1 Timóteo capítulo 4, tá bom? O verso 1 e 2 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Verso 2. E pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe esta pequena meditação, essa leitura, em cada um de nossos corações, vossos corações, e que você realmente seja alcançado por Ele. Nós estamos meditando sobre o cristianismo contra a idolatria. Nós sabemos que há uma cristandade, há um espírito cristão e também há uma idolatria, aquela maneira que Satanás usa, pervertendo o cristianismo, tornando assim uma maneira totalmente fora da vontade perfeita de Deus. E nós já passamos aqui no culto anterior, falando sobre algo tremendo aqui, que nós sabemos que Deus tem trabalhado, desnudando o espírito do diabo. E nós vamos continuar mais um pouquinho nesta noite. Eu quero continuar no parágrafo 46 aqui da mensagem, cristianismo contra idolatria. Mombrana diz agora, temos brincado de igreja por vários anos, porém a hora tem chegado quando Janes e Jambres, veja aqui, Janes e Jambres farão frente a Moisés. Mas como fará frente a Moisés? Anos passou, Moisés já passou, mas o mesmo Espírito permanece. Quem tem o Espírito de Deus tem o Espírito que teve Moisés. Quem tem o Espírito do diabo tem o Espírito que teve Janes e Jambres. Então a hora tem chegado, frente a Moisés. Como diz a Bíblia, veja, que haveria de fazer, haveria de fazer, veja bem, isso aí, e será uma batalha espiritual, não é uma coisa mais natural. Nós não temos mais que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, né, das trevas, contra os príncipes da maldade nos lugares celestiais. Então a guerra agora é espiritual. Não é você saber que o diabo entra numa pessoa, ele mata, ele rouba, ele mente, faz essas coisas, é muito fácil. Agora eu quero ver você ver Satanás escondido aí dentro do sistema religioso, né? E as pessoas não conseguem ver. Aí vem quando está matando, está roubando, é fácil. Mas no sentido religioso é difícil, sabe por quê? Porque esse povo aí adora também, né? O altar deles são bonitos, são elegidos também, segundo eles, a Deus, mas Deus rejeita isso. Como fez o altar de Caim. Deus atentou para o altar de Abel e não de Caim. Porque sabia que Abel estava oferecendo o sacrifício por revelação, enquanto que Caim não tinha revelação. Então nós sabemos que essas duas forças sempre caminhou, né? Nós notamos que na mesma igreja tinha Jesus e Judas, né? Então sempre que essas duas forças andam paralelo, e você tem que estar com uma ou com a outra, não tem jeito de você ficar ao meio termo um pouco de cada, né? Então sabemos que é assim que Deus faz conosco, né? E será uma batalha espiritual, será um conflito, haverá alguns que continuarão igual. Veja aí, continuarão igual. A igreja denominacional continuará na denominação e seguirá seu caminho por onde vai. Porém, eu estou falando do crente verdadeiro, amém? Aleluias, que está chegando a esse campo de batalha. E convém estar bem versado, veja bem, e saber o que está fazendo, amém? Porque pode tomar sobre você um espírito imundo.
Irmãos, ouvintes, vocês que nos ouvem, não é hora mais de estar brincando mais de crente igrejeiro, não é hora de ficar visitando aí certos lugares. Nós temos que fugir dessas coisas, senão você vai pegar um espírito, depois nem que você queira se libertar, é difícil. Se Deus não entrar no meio aí, fazer uma mudança, o homem e a mulher não dá conta. Então você tem que realmente ficar sempre atento a essas coisas e ver onde está Deus, acompanhar onde está Deus, porque você pode a qualquer momento pegar o espírito imundo tão facilmente e nem saber. É importante que você, o interessante é que a pessoa pega e nem sabe. Aí começa tentando adorar a Deus quando realmente está fazendo algo errado. Veja bem, cantam, pregam, fazem essas coisas julgando que está fazendo para Deus, mas na verdade estão fora da presença de Deus. Deus não está nem aí com eles, porque Deus quer que a pessoa realmente creia e viva conforme a sua palavra, não conforme o sistema, não conforme a denominação, não conforme o mundo religioso aí fora, mas conforme a palavra de Deus. Isso é o que Deus quer de nós agora. Amém? Graças a Deus. Então, e se está contrário a esta palavra, não creia, fique com a palavra, por mais bonito que seja, por mais que brilhe, não faça isso. Fique com a simplicidade que está em Cristo Jesus. Não queira saber muitas coisas, não queira se agrupar a milhares e achar que ele está protegido e guardado. Não faça isso. Você só vai estar protegido e guardado dentro da ordem escriturística de Deus. Veja bem, a idolatria já tem muitos anos, e tem até mesmo muitos anos. Aqui nos Estados Unidos, há muitíssimos, veja o que aconteceu. Muitos anos atrás, os índios da tribo Povo, ali no Arizona, tinha sua adoração a seu ídolo. E eles tinham o Deus da chuva. E você sabe qual que é o Deus da chuva que ele tinha? Era uma tartaruga. Porque ele cria que a tartaruga ficasse na umidade lá embaixo, então é que Deus que mandava a chuva para eles por causa da tartaruga. E eles punham mancha na tartaruga. Veja, eles reverenciavam aquilo achando que era Deus. E tinha aquilo como ídolo. E se nós não tomarmos cuidado também, nós vamos pegar certas coisas aí caídas, reprovadas, e tentar fazer daquilo ídolo. Veja, tentar fazer Deus. A palavra Deus significa objeto de adoração. Você pode adorar a sua igreja, você pode adorar seu pastor, você pode adorar seu carro, sua moto, seu trabalho, a tua esposa ou vice-versa. Se tem algum ídolo aí, você tem que tirar e deixar Jesus ser o primeiro. Enquanto você não fizer, enquanto quem quer que for, não fizer isso, não colocar primeiro Jesus Cristo, você não chegará a canto algum. Mais tarde, você vai saber que você está errado. Veja, então você tem que tirar o ídolo fora. Então eles criam que eles prostravam ante a tartaruga, crendo que havia um Deus da chuva, que descia nessa coxa de tartaruga. Veja, de lá eles falavam por meio da tartaruga, porém criam que ele vivia no ídolo, a humildade. Veja, ele era o Deus da humildade. Era uma mitologia, ou seja, uma crença manufaturada. O que tem gente querendo manufaturalmente aí não está escrito, falando coisa que não foi ensinada, colocando suas deduções, tentando sobressair a outros, mas nós não podemos ser assim, Então veja, eles tinham aquilo como verdadeiro, e ao fazer isso estavam adorando diabos, demônios, pensando estar adorando a Deus. Veja bem, então ele estava adorando diabos, adorando a tartaruga do lodo, pensando que era um Deus da chuva. E assim certamente convidavam veja, espírito sobre a si mesmo, porque abriram seus corações a tais coisas. Porém, era um espírito errado. E quantas pessoas abrem seus corações, suas mentes a espíritos errados, aí eles ficam todo cocheando em dois pensamentos. Eles acham que a igreja é mais certa, se não estiver conosco, está perdido. Isso é o espírito errado. Você tem que estar com a palavra, você tem que viver a mensagem da hora, você tem que ouvir o que Deus tem para nós nesta hora. Você tem que estar ao lado da palavra de Deus.
não ao lado de algum movimento. Então você pode pegar o espírito daquele movimento. Porém, veja bem, era um espírito errado. Tanta gente hoje em dia está abrindo seu coração ao erro. Você, em verdade, recebe um espírito, porém, muitas vezes é algo que contradiz a palavra. Dizemos que os dias dos milagres têm passado, não há tal coisa como milagres, né? Tudo tem passado. Não há tal coisa como isso, como aquilo, recorde. Esse é um diabo. E o problema é que as pessoas são ungidas para abrir a boca e falar pesado, e as pessoas ouvem aquilo e começam a falar do mesmo jeito que aprendeu. Mas é um espírito. Isso é o diabo que entra e não faz com que a pessoa enxergue o verdadeiro. Em vez deles analisar, ver se é verdade, não, já sai falando, sai criticando, isso é um erro muito grave. Então as pessoas, o espírito, você sabe que passa de um para o outro. Mombrana diz assim que espírito de igrejeira passa de uma igreja para outra. Então nós temos que vigiar para estar sobre nós o grande Espírito Santo, não espírito de denominação, não espírito de igreja, né? Então é isso aí, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Então esse é o diabo sob a aparência de cristianismo. Agora, que Deus nos ajude quando entrarmos plenamente nisto, mais adiante, para que eu possa ver e captem a intenção de Satanás, ver e captar também a intenção de Deus. Mas a pessoa diz que é crente, as pessoas vão para a igreja, carregam a Bíblia debaixo do braço, lê tantas mensagens, ouve tantas mensagens, faz tudo isso aqui, mas não consegue discernir a fundo o que significa isso. E nós precisamos aprender essas coisas. Nós não temos que ficar motivado por outras pessoas a fazer tal coisa. Você tem que ter uma experiência na palavra. Você tem que abrir o seu coração para o assim diz o Senhor. E ficar aí realmente dentro da vontade de Deus, para que você não pegue um espírito contrário aí. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, né? Mas se vai por lá e volta naquele lugar de novo, ele traz consigo sete espíritos. Então o estado daquela casa, daquele morador, daquela casa ali, daquele dono daquela casa, é pior. Então as pessoas, às vezes, o diabo volta ali, a casa está limpa, varrida, mas vazia. E o diabo entra ali. Então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você fica orando tanto, jejuando tanto para buscar a Deus, mas quando você abre o seu coração, mas não deixa Deus entrar lá dentro. Então os espíritos vêm. E é facinho para pegar os espíritos, né? Basta apenas você deitar na cama do incrédulo, que fala assim, que Deus é o diabo, você logo poderá pegar aquele espírito e sair falando para todo mundo. Ó, Deus é o diabo. Né? Quando, na verdade, nós temos que analisar, ver esses espíritos, né? Se não convém com Deus, tem que deixar isso para lá. Agora, então, é um espírito, nós temos que entender isso dentro do cristianismo. Porém, não é o espírito de Cristo. Porque o espírito de Cristo vem a palavra, veja aqui, irmão, em cada e toda ocasião. O Espírito de Deus, ele vem dentro da palavra em qualquer ocasião, é o mesmo Espírito, a mesma palavra. Deus não é um homem qualquer que fala uma palavra aqui, daqui a pouco está mentindo o que ele falou, mudando de assunto, e não é mais isso, não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus Cristo, né? Hebreus 13:8. Então sabemos que é assim. E Deus quer que seus filhos enxerguem essas coisas. Ele não pode negar sua palavra. Amém? Ele não pode negar sua própria palavra. Veja, irmãos, agora quando o cristianismo chegou em Roma, tinha dentro de seus muros ali, o qual estendia por quase 10 quilômetros, 400 templos pagãos. Eram muito religiosos, né, os muros de Roma ali. Então, tinha 400 templos pagãos elegidos a deuses e deusas ali. Veja, que terrível, irmãos. Deuses e deusas, tantos homens como mulheres, deuses, plural. Eles somavam 400, pensem nisso. Mas nós sabemos que há um Deus verdadeiro que abre o nosso entendimento e vê essas coisas, né? E hoje tem tanta denominação, muitas, mais de 1.000 e tantas denominações, todo mundo falando estar certo, tudo falando que ama o Senhor Jesus Cristo,
e não se unem com nada, não conseguem chegar à palavra, nem mesmo o movimento de Deus para essa era. Então, ir lutando, dizendo que está realmente dentro da vontade de Deus, né? Agora, veja aqui que interessante, olha, nós encontramos aqui também algo nessa mensagem, que eles oravam e rogavam a esse Deus que descesse nesse ídolo para falar-lhe, diziam que ali um certo imperador, veja aqui, irmãos, do passado podia prostrar-se de tal maneira ante a imagem de Apolo, a tal ponto que podia ouvir vozes. Eles ouviam vozes da imagem, porque eles entraram tanto no espírito que aquilo falava. Por exemplo, nós sabemos que os pagãos, eles comungavam com os espíritos, com os ídolos, fazia oferenda, comia a comida com eles ali, jogava o resto no pé do ídolo. Comungando ali, entravam tanto no espírito que ouvia vozes. E o povo chamado crente hoje, que crê tanto em Deus, crê tanto nisso, tanto naquilo, e nem para ouvir Deus falar com ele. Enquanto eles lá ouviam vozes das imagens. Agora, veja aqui, um Deus místico, um Deus diabólico, falava com eles. Então, eles ouviam vozes ali, procedendo da boca do ídolo, falando a eles, e entregava até a esse ponto, ele se entregava. Esta é a altura, a essa altura você dirá, irmão Brana, realmente haveria escutado uma voz? Veja aqui a pergunta. Eu não duvido que sim, porém, foi a voz de um diabo. Tem muita gente falando em língua, tem muita gente ungida por aí, dando profecia e falando muita coisa mais, e às vezes a pessoa que está dando profecia sobre o outro irmão, é isso e aquilo, a vida dele está pior do que aquilo que está profetizando, falando da vida do outro. Mombrana diz, eu não duvido que ouviu a voz, mas porém foi a voz de um diabo, não era a voz de Deus. Nunca houve tal coisa como Deus e Júpiter e todas as demais coisas, irmãos. Nós temos que abrir nossos olhos, né? Senão você vai começar a entrar aí, pegar certos espíritos e depois ficar todo atrofiado espiritualmente e não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque as pessoas param para analisar essas coisas. Então, veja aqui o Mombrana, observe em Pentecostes que nem toma a palavra, fique com esta palavra. Veja aqui, sempre estará bem, não importa, aconteça o que acontecer, você é novo, você fica velho, mas você continua com a mesma palavra, a mesma fé. Agora tem gente que diz que a igreja moderniza e que Deus moderniza, então vai para uma igreja que já pode cortar seus cabelos, né? Que pode permitir mulher pregar, usar suas roupas colantes, suas calças, diz que Deus modernizou, mas Deus não fez isso. A igreja moderniza, os homens perdem a estribeira, os homens não dão conta mais, de se colocar como verdadeiros homens de Deus contra o pecado, então eles se entregam, porque se não entregar também, né, se for repreender, chamar a atenção, a igreja fica vazia, aí não tem dízimo, não tem dinheiro, não tem nada. Mas Deus, saiba disso, Deus não está preocupado com essas coisas, Deus está preocupado que as vidas realmente sejam reveladas, né? Sejam encontradas pelo revelar do Espírito de Deus nessa hora. É isso que Deus quer de nós. Então veja aqui, agora, se sair da palavra, irmão, então tudo complica. E se você desviar por qualquer rumo, não faz muito. Então, numa grande campanha, aí contando uma história aqui, né? Então nós sabemos que o diabo faz isso. Ele entra sorrateiramente como religioso, né? Estamos vivendo aí agora já na era do homem do pecado, que logo ele vai se manifestar. E a maioria das igrejas chamada de Deus, que diz crer em Deus, vai dar a mão ao Conselho Ecumênico, ou seja, o Conselho Mundial de Igreja. Já. Está tendo aí o boicote já, está tudo armando aí. Então essa gente vai ter que se unir num olho só. Vamos mais um pouquinho aqui. Então veja, ele tinha algo fresquinho, novo do céu, algo diferente disso. Sabemos quando o homem recebe algo de Deus, é algo fresco, é diferente do que ele vinha crendo lá.
quando nós começamos, às vezes, nós não entendemos muitas coisas. Então, em qualquer lugar, muitos vão para o centro, muitos vão para a denominação e outras coisas mais, né? Candomblé e tudo mais. Mas o dia que Deus revela a palavra para você, você deixa essas coisas e começa a adorar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, deixemos que toda palavra e todo homem seja mentiroso. Agora, deixemos que toda palavra de todo homem seja mentira. E que todo espírito mentiroso, que é a palavra, somente a palavra, né? Deixando o homem mentiroso e só o Espírito de Deus é o Espírito verdadeiro, que é o Espírito da palavra. Agora, quando fala Espírito da palavra, não é um mentiroso que apenas torce a palavra, mas a palavra em si, do jeito que ela é. Porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. É por isso que nós temos que estar, meus irmãos. Tem muita gente que fica tão preocupado de estar certo na doutrina e errado no Espírito. Isso é denominacionalismo. Nós temos que estar certo no Espírito, mesmo que estejamos, às vezes, errados na doutrina. Porque se o Espírito estiver certo, ele vai coordenar você corretamente numa doutrina bíblica, numa ordem correta, né? Numa santa ceia correta, um ato de lavar pés correto, né? O batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Colocará o homem na sua posição, a mulher na sua posição. O Espírito faz isso. E uma igreja não consegue fazer isso. Tem pessoas que colocam tanto impulso, colocam tanta imposição numa igreja, depois ele mesmo quebra o que ele colocou. Porque aquilo não é por Deus. É através de uma ordem humana. E as pessoas aí estão assim dessa maneira hoje. Você vê um crente tão fervoroso, animado, mas já não é mais o mesmo. Muitos voltam ao velho moinho, ao lamaçal, e esquecem que existe um Deus. Mas se Deus realmente revelar no coração dessa pessoa, nunca mais ele vai ser o mesmo como ele é. Ele tem que ser mudado. E é o que o Espírito Santo está fazendo agora. Porém, o problema hoje é que tem tantas revelações, tantas coisas falsas. Veja, uma pessoa fala, Deus mostrou isso sobre você, Deus mostrou aquilo sobre você, e a vida da pessoa não condiz com as profecias que ele está dando. Estão fumando, bebendo, mentindo a propósito e fazendo coisas erradas. Isso não é o Espírito de Deus. Agora, não duvide que aquilo pode ser verdade, porque o mesmo demônio que pode estar nele foi que fez outro cair. Você acha que ele não sabe? Ela acha que ele sabe. Então ele fala, você vai e fala isso. E as pessoas pensam que é Deus. Aí começa a arrepiar e chorar e começa a pegar aquilo até como um ídolo. Isso é o perigo. E tantas coisas falsas. Até que estão se prostrando e abrindo seu coração aos diabos, em vez de ficarem com a palavra. Aleluia, palavra de Deus. Ali está o problema. Esse é o tremendo mal. São boas pessoas, sinceras, mas muitas pessoas são sinceramente erradas. Por exemplo, nós encontramos que os pagãos davam seus filhos a crocodilos comer, para apaziguar a ira de seu Deus. Ele estava fazendo aquilo numa sinceridade do coração dele, mas ele estava sinceramente errado. E tem tanta gente que está sinceramente errado pensando que está certo. Depois, mais na frente, você vai notar. Se Deus te mostrar, é claro, né? E são boas pessoas, sinceras, honestas, porém, a gente não pode lhes dizer nada porque eles lhe respondem. Nós cremos nisso. Eles já falam, eu tenho fé suficiente em casa, a minha igreja é boa para isso, minha igreja não precisa de mais isso, não. Então, sempre tem. Você logo pergunta para eles assim, quando você encontra na rua aí, você fala, você é um cristão? Aí ele fala assim, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou unicista, eu sou adventista, eu sou católico. Eles nunca falam, eu sou cristão, ele fala, sou isso ou aquilo. Quer dizer, porque idolatra a denominação. Tem mais prazer de falar sobre a igreja do que dele mesmo que ele é um cristão. E hoje estão tão com uma cicatriz de denominação que eles passam na rua, qual você sabe de que lado ele é. Depende do tipo de andar, sabe, aquele lado ele está na igreja, porque carrega as marcas da denominação, as marcas da igreja. Então tem que falar igualzinho. Tem que engrossar a voz, ficar perdendo fôlego, como o pregador faz, senão não é igual. Isso, e também não é inspirado. Se não ficar gritando, urrando, quase fica vermelho, querendo explodir, e fazendo aquela coisa toda para dizer que é Deus.
Quando Deus falou com Elias, fez numa voz suave e meiga. Amém? Deus falou assim, dessa maneira. Agora, nós cremos nisso. São gente pentecostal. Nós, como pessoas batistas, cremos nisso. Eu creio na Bíblia, porque é a palavra de Deus. Eu desafio a qualquer um que me corrija na palavra. Veja aqui. Esta é a palavra. Fique com isto. Isto é a verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu conclamo a cada um de vocês, pegar a sua Bíblia, orar ao Senhor, ver as promessas de Deus para esse tempo. Não vamos ficar aí deixando o tempo passar, nós ficamos velhos, morrendo sem Cristo. Mas vamos sair do sistema, vamos sair das denominações e nós vamos realmente crer que Deus está conosco. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus prossiga falando aos vossos corações. Quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos talvez abordar um outro assunto. Mas saiba disso, cristianismo contra idolatria, está uma guerra terrível. E as duas dizendo amar a Deus, viver para Deus, crendo na Bíblia, segundo eles, mas realmente os corações estão longe. Através de seus frutos conhecereis, hein? A Bíblia diz isso. Através de seus frutos os conhecereis. Não é tanto que só falam, mas a vida que vive, durante o dia todo, o testemunho que dá, como anda nas ruas, como caminha, como se veste, mostra realmente se você é cristão ou se você é uma denominação. É isso que Deus quer de nós, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus prossiga falando nos vossos corações, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, neste momento tão maravilhoso, qual estamos na Tua presença, momento de oração, peço que o Senhor abençoe meus ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs. Se tem alguém doente, enfermo nesta hora, Pai, estenda a Tua mão de graça, de cura, vai encontra essas vidas necessitadas, liberta dessas aflições, restaura o seu corpo físico e principalmente sua vida, seu corpo espiritual, Pai. No nome de Jesus Cristo nós entregamos tudo em Tuas mãos. Manifesta a Tua palavra através, ó Deus bendito, do Espírito Santo, revelando a Ti como o mesmo ontem, hoje e eternamente, como o único Deus supremo, Deus verdadeiro. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Nosso muito obrigado até aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. Nós vamos encerrando com mais vídeos aqui. Fiquem todos na paz do nosso Deus. Amém. Que roga
também.